Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa primeira aula de Microsoft Word, o nosso editor de textos do pacote Office da Microsoft. Aqui é o professor Eduardo Ito e nessa aula vamos iniciar vendo alguns recursos básicos de formatação dentro do Word que pode auxiliar vocês a fazer o seu trabalho acadêmico, seguindo formatações específicas que são necessárias quando estamos no meio acadêmico, ou para você fazer algum relatório ou algum outro trabalho mais simples que você precise de algumas formatações específicas que você deseje. A versão do Microsoft Word que eu estou usando é a versão 2010 para atender aí a especificação da versão da maioria das pessoas, pois na versão 2010, para as versões mais novas, mais atualizadas, temos pequenas diferenças, mas a localidade das ferramentas e dos botões é quase a mesma, e nas versões mais novas temos alguns recursos a mais, mas aqueles que têm uma versão diferente da 2010 vai poder acompanhar e vai conseguir se localizar dentro da versão que você está utilizando. Então vamos ao reconhecimento aqui do visual do Microsoft Word, que inicialmente temos aqui uma divisão em abas das ferramentas. Então a primeira aba que a gente tem é a aba de arquivo. Na aba de arquivo nós vemos aqui as ferramentas de salvar como, abrir e fechar, para criarmos e salvarmos os arquivos e abrirmos os arquivos já salvos. Temos os arquivos recentes, que são os últimos que abrimos e editamos, e temos aqui o botão de novo. Por padrão, quando iniciamos o Word, a gente já vem com um documento em branco, mas caso você não esteja com nenhum documento, você pode criar um documento novo. Aqui na aba novo, nós temos algumas opções de documentos, que nós temos o documento em branco, que não vai ter nada, mas temos alguns modelos do Office. Não vamos entrar em detalhes nessa nossa primeira aula, mas para vocês saberem que aqui nós temos alguns modelos, como por exemplo na área de alimento e nutrição, caso você queira fazer um cardápio ou ficha de uma receita, cupom. Então temos modelos já com uma formatação pré-definida para facilitar aí a nossa vida quando vamos criar algum documento específico. Então recomendo que, caso você necessite, busque e dê uma pesquisada e uma fuçada nessas opções, que às vezes alguma pode ser bem útil. O nosso foco aqui nesse curso é auxiliar vocês em trabalhos acadêmicos, aqueles que estão no ensino médio, em cursos técnicos e em cursos superiores, necessitam realizar trabalhos acadêmicos ou escrever artigos científicos, e para esse tipo de material a gente precisa seguir uma formatação pré-estipulada pela instituição, mas normalmente as instituições colocam as regras da ABNT para seguirmos, as regras da ABNT para trabalhos acadêmicos. Então, antes de vermos as regras da ABNT, nós precisamos entender como a gente vai aplicar as regras de formatação e parágrafo, como vamos utilizar os estilos e como vamos inserir elementos novos dentro do nosso documento. E depois de saber como fazemos tudo isso, aí sim nós podemos aplicar as regras de formatação da ABNT no nosso documento. As normas da ABNT para trabalhos acadêmicos não são a única forma de formatarmos. Dependendo da instituição, ela pode exigir uma formatação diferenciada, ou pode ser que você precise fazer a formatação de acordo com alguma outra norma, como a Vancouver, muito utilizada na área da saúde. Mas vamos focar agora na utilização do Microsoft Word. Já vimos a aba arquivo, então
Seguindo, à direita nós temos a aba Página Inicial, onde nós temos a concentração dos principais recursos de formatação, tanto de fonte quanto de parágrafo. Então é aqui que nós vamos mais trabalhar. Temos a aba de inserir para inserirmos elementos diversos no nosso documento. Layout da página, onde vamos configurar a nossa página, a nossa folha. E aqui os demais: referência, correspondência, revisão e exibição, são ferramentas que nos auxiliam em outras utilizações aí do Microsoft Word, que veremos mais para frente. Nessa aula a gente vai focar na aba Página Inicial, onde aqui nós temos a área de transferência, e eu vou inserir um texto inicial aqui. Esse comando, igual hand, abre e fecha parênteses, ele adiciona 3 parágrafos. É um recurso que a gente tem no Microsoft Word, que ele insere no nosso documento parágrafos de textos que ele já tem pré-definido dentro dele. Então isso daqui ajuda quando precisamos de algum texto de exemplo. Então a gente vai trabalhar em cima desse texto e eu vou colocar um título aqui no começo. Então, as funções da área de transferência são de colar, recortar, copiar, e o pincel de formatação, que a gente pode usar para formatar diversos lugares do mesmo tempo, diversos lugares, né, do documento ao mesmo tempo. Então o pincel de formatação ajuda a gente na formatação. E a função de colar, recortar e copiar é igual a todo o programa. Então se a gente tem algo copiado, né, a gente copia algo e cola, ele vai inserir o elemento copiado. Quando colamos algo, nós temos aqui esse botãozinho de opções de colagem, onde nós podemos colar mantendo a formatação original, mesclar a formatação, onde ele pega parte da formatação original e parte da formatação que a gente tem no documento, e manter somente o texto. Quando colocamos somente o texto, nós colamos um texto limpo e esse texto vai ser adequado à formatação que a gente tem no local. Nesse caso aqui eu estou copiando e colando elementos com a mesma formatação, e só para a gente verificar aqui, eu vou fazer uma alteração na formatação desse texto. Vou copiar parte dele e vou colar no final. Aqui no padrão ele manteve a formatação original. Caso você copie de outro documento ou de algum lugar na internet, ele vai colar seguindo a formatação original, mas você pode vir aqui e alterar o tipo de colagem para manter a formatação do documento. Assim você não perde a formatação dentro do seu documento, caso você já tenha configurado ela da forma que você vai precisar. Uma dica sobre a seleção para você poder copiar ou recortar. Quando nós temos o cursor nesse formato de barra, nós precisamos clicar com o botão esquerdo, arrastar e ir selecionando. Quando soltarmos, essa seleção vai parar e a gente vai ter esse intervalo selecionado. E desse jeito a gente pode copiar ou recortar. Lembrando, copiar a gente copia para poder colar ele depois. E quando recortamos, a gente vai copiar e o texto vai ser apagado. E para colarmos, nós colamos depois, e o texto original, como ele foi recortado, ele não está mais naquela posição. Nós podemos utilizar alguns atalhos para copiar e colar, como Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar e o Ctrl X para recortar. Esse daqui é um conjunto de atalhos que são padrão para o Word e para o computador. Então, seguindo aqui nas opções sobre a fonte, nós temos o tipo da fonte,
O tipo da fonte é a forma com que as letras são escritas. Então nós temos uma grande variedade de fontes. Nós temos as fontes que são apresentadas como letras de forma, que é o que a gente está habituado. Nós temos fontes que simulam também a escrita de mão, como se fosse uma escrita manuscrita. E nós temos um terceiro tipo de fonte que substitui a letra por símbolos, tá? Na maioria dos casos, quando a gente está trabalhando em artigos científicos ou trabalhos acadêmicos, nós vamos usar a fonte Arial ou a fonte Times New Roman. Caso você tenha o nome da fonte e você esteja com dificuldade de localizar ela aqui nessa lista, que é bem extensa, você pode posicionar o seu cursor aqui, selecionar a escrita e começar a digitar, como por exemplo Times New Roman. Ele já achou o Times New Roman e eu apertando Enter eu consigo aplicar essa formatação. Falando de novo sobre a seleção, a gente tem a opção de selecionar aqui diretamente no texto, uma parte do texto, e caso a gente queira selecionar a linha toda, nós devemos posicionar o nosso mouse antes do início da frase, antes do início da linha. Quando a gente clica, ele vai selecionar toda a linha, e se a gente clicar e arrastar, a gente vai selecionando várias linhas ao mesmo tempo. Caso o seu mouse esteja com um mau funcionamento e você não tenha firmeza para clicar e arrastar, e ele vai perdendo a seleção, você pode usar a tecla Shift com as setas direcionais do teclado. Pressione a tecla Shift e ande com as setas do teclado para fazer a sua seleção. Então você tem mais essa forma de selecionar caso você precise copiar ou formatar. Lembrando, a formatação ela vai ser incluída somente naquilo que está selecionado. Se você não selecionar, as alterações elas não vão ser efetivas. Como por exemplo, eu estou somente com a primeira linha selecionada, as outras, a primeira frase selecionada, o primeiro parágrafo selecionado, e as outras não estão se alterando. Então nós temos aqui o tipo da escrita e o tamanho. Quando acessamos aqui essa caixinha com a seta para baixo, é porque temos mais opções. E nós temos diversos números aqui e eles são tabelados. Então, por exemplo, nós temos do 12 até o 14 e não temos o 13. Mas caso você sinta a necessidade de colocar algum número que não tenha nessa lista, você pode vir e digitar usando seu teclado e apertando o Enter do tamanho que você quer, mesmo fugindo dessa tabela. Ao lado nós temos o botão de aumentar fonte e diminuir fonte. Esses botões eles vão aumentando e diminuindo a fonte de acordo com esses numerais que temos nessa tabela. Ao lado temos a ferramenta de alternar para maiúsculas e minúsculas, ou caixa alta e caixa baixa. Então a gente pode optar pela primeira letra da sentença em maiúsculo, todas em minúsculo, vejam as alterações que ocorrem no texto, todas em maiúsculo, a primeira letra de cada palavra em maiúscula ou em caixa alta, e essa daqui última é o inverso da anterior. A primeira letra fica em caixa baixa e o resto em caixa alta. Essa é a opção menos utilizada. Normalmente a gente vai utilizar mais as outras. Nós temos ao lado também o botão de limpar formatação, que elimina toda a formatação estranha que a gente colocar e volta para o padrão do nosso documento. Então, se eu clicar aqui no botão limpar formatação, ele vai voltar para o padrão do documento, que é o calibre corpo, tamanho 11, na cor automática, que é o preto. Um recurso muito interessante sobre o Microsoft Word é que quando posicionamos o cursor do mouse em cima de algum botão e esperamos um tempinho, ele vai mostrar para a gente qual é esse recurso e o que ele faz ao nosso texto. Então, caso você tenha a informação
sobre alguma formatação específica e você não saiba exatamente onde é, você pode procurar ela usando o mouse e esperando a descrição aparecer. Então embaixo aqui, ainda seguindo as fontes, nós temos a opção de colocar o negrito. O negrito deixa a letra mais forte, mais gordinha, como se fosse uma pincelada mais forte, deixa ela mais grossa. Ao lado temos o itálico, que ele deixa a escrita inclinada, e temos o sublinhado. Sempre que a gente tiver um botão que tenha essa caixinha com uma seta para baixo, significa que temos mais opção. Então, ao colocarmos o sublinhado, podemos vir aqui e ver as outras opções entre sublinhado duplo, sublinhado mais espesso, pontilhado, tracejado, ponto com traço, ondulado, e podemos mudar a cor do sublinhado. Quando nós temos a cor automática, a cor do sublinhado vai seguir a cor da fonte. Caso a gente mude, a cor da fonte e a cor do sublinhado vão se alterar. Então vejam que se a gente mudar a cor da fonte, a cor do sublinhado vai se manter definida. Caso a gente queira que a fonte e sublinhado sejam da mesma cor, a gente deixa aqui em automático, que é o padrão que ele vem, e assim o sublinhado vai sempre acompanhar a mesma cor da escrita. Ao lado nós temos mais um botão, que é o botão de taxado, é para a gente taxar o texto. Ele coloca uma linha em cima do texto. Isso daqui vocês podem ver um exemplo de utilização na legislação. Quando temos uma lei que tem algum parágrafo ou algum artigo que é substituído depois, e a gente acessa esse documento na íntegra, o artigo ou o parágrafo que vai ser substituído, ele vem com um taxado em cima dele, e depois vem a versão nova, a que substitui aquilo que estava escrito anteriormente. Então isso daqui é utilizado para invalidar alguma informação. Nós temos mais outros dois botões aqui do lado, que é o subscrito e o sobrescrito. Ele tem uma utilização que ajuda bastante a gente quando vamos trabalhar com fórmulas. Por exemplo, a fórmula da água, que é uma das mais conhecidas, que é o H2O. A H2O é a fórmula química da água, mas temos uma peculiaridade quando a gente vai representar fórmulas na química, que esse número ele não é do mesmo tamanho que as letras, ele fica mais abaixo. Então a gente tem a opção de deixar ele subscrito, que diminui o número e coloca ele numa posição mais abaixo. E nós temos também as fórmulas matemáticas, por exemplo, x elevado à potência de 2, ou a segunda potência, que nós podemos colocar ele sobrescrito. Então quando ele coloca para baixo é subscrito, e quando ele coloca para cima é sobrescrito. Existe uma outra forma da gente colocar essa potência de 2, que é utilizando o símbolo do 2 mais acima. Então vejam, comparem esse 2 com esse 2. Eles estão numa posição parecida, mas o formato é diferente. Por quê? Esse símbolo, vejam, ele não está sobrescrito. Eu utilizei o atalho no teclado, pressionando Alt GR, que é o Alt do lado direito da barra de espaço do teclado, e apertando a tecla 2. Nós temos o 1, 2 e o 3 no atalho do teclado. Então vocês podem se perguntar, mas por que eu vou usar o sobrescrito se eu tenho esses atalhos no teclado? Mas, por exemplo, vamos supor que seja x elevado à 10ª potência. Então a gente não tem um símbolo único para 10 ou para 15. Então a gente pode usar o sobrescrito para representar esse tipo de situação. Então, continuando aqui do lado, nós temos mais um recurso
que são os efeitos de texto. Lembrando que o foco da nossa aula é para aplicação em trabalhos acadêmicos ou artigos científicos, então a gente tem pouca utilidade para esse recurso, que ele estiliza o texto colocando bordas e sombras, e como isso não segue nenhum padrão de trabalho acadêmico, dificilmente vamos utilizar. Ao lado nós temos a cor de realce do texto. A cor de realce funciona como um marca-texto, como se você tivesse passando um marca-texto em cima da sua linha. Temos duas formas de utilizar. A gente, sem selecionar nada no texto, clicar e ativar, e assim utilizar como um pincel, ou então, se a gente seleciona um texto, a gente vem aqui, clica uma vez, ele aplica em toda a área selecionada. E sempre que tem o botão para baixo, nós temos mais opções. E por fim, a gente já visualizou isso, é a cor da fonte. A cor da fonte eu posso mudar a fonte para toda cor e qualquer cor que eu quiser, não somente essas que estão pré-definidas. Essas daqui são cores do tema, mas se a gente vir em mais cores, nós temos aqui a opção de escolher uma cor personalizada ou vir aqui dentro desse padrão maior que tem mais opções de cor. Então, esses não são todas as nossas opções de fonte. Em todos esses campos nós temos aqui um botão com um quadradinho com uma seta para baixo. Quando a gente faz isso, a gente mostra a caixa de diálogo sobre aquela ferramenta. Então é uma caixa aqui com mais recursos sobre a fonte nesse caso. Então a gente pode aqui ver a opção de escrita, se é negrito ou itálico, ou negrito com itálico, o tamanho da fonte, e temos aqui o taxado e o taxado duplo, que não está nos nossos botões aqui da ferramenta. O taxado duplo coloca duas linhas em cima e o taxado simples uma linha só. Lembrando que a gente só pode escolher entre um desses dois. A gente tem o sobrescrito e o subscrito, também não podemos colocar os dois ao mesmo tempo. E aqui é uma coisa nova, que é o versalete. O versalete, ele alterna a aparência das letras como se todas estivessem no formato de caixa alta, mas quando a letra for caixa alta, ela fica de um tamanho maior, e quando for caixa baixa ou minúscula, ela fica num tamanho menor. Mas o formato da letra são todos no formato de caixa alta. Esse é o versalete. Notem que o versalete ele não está transformando todas em maiúsculo. Então, se a gente vir aqui na opção em transformar todas em maiúsculas, essa opção ela alterna a palavra para uma maiúscula. E quando a gente usa aqui os recursos de fonte, versalete ou todas em maiúsculo, não significa que o texto está escrito em maiúsculo, mas ele está sendo exibido no seu formato maiúsculo. Então eu vou desabilitar essa ferramenta e aqui temos o texto escrito normal, mas se eu vir aqui e clicar para todas se tornarem maiúsculas, agora elas estão escritas como maiúsculo. Então, independente de eu ter essa opção todas em maiúsculo ativado ou não, não vai ter efeito. E esse último elemento é para a gente ocultar o texto. Então, caso você queira sumir com esse texto, você pode ocultá-lo. Não recomendo utilizar essa função de ocultar, porque você fica com o texto lá e ele está oculto. Normalmente quando a gente oculta algo, quer dizer que a gente não precisa, então é melhor apagar, para vocês não terem problemas depois quando estiverem mexendo no seu texto. Então, vou prosseguindo aqui para o campo do lado, o campo de parágrafo. Aqui embaixo nós temos as 4 opções de alinhamento. Nós podemos alinhar o texto à esquerda, como ele está,
à direita, que ele fica alinhado aqui na borda direita, centralizado, que ele fica alinhado ao centro, e temos o último recurso de formatação, que é o justificado. Então é o botão de justificar. Nele, vejam que a gente tem o alinhamento em ambos os lados da folha. Dessa forma, o Word ele vai distribuir os espaços entre as palavras de forma igual, para que nós tenhamos esse alinhamento dos dois lados, que acaba sendo mais agradável aos olhos. Muitas especificações de formatação de trabalhos acadêmicos vão estar descrevendo na parte de formatação texto justificado. Se isso estiver relacionado à formatação, significa que é o formato justificado do alinhamento. Então não é o justificado no sentido de que você deve explicar aquilo que está escrito naquela frase. É só o alinhamento justificado. Aqui eu adicionei uma lista de 4 elementos. E nós temos aqui em cima no recurso de parágrafo a opção de adicionarmos marcadores para criar uma lista não numerada com marcadores simples, ou uma lista numerada com numerais. Nos marcadores sem numeral, né, para fazer uma lista não numerada, a gente pode utilizar aqui diversos ícones, né, diversas formas de desenho. Então você tem essas opções, e aqui nos marcadores numerados nós também temos diversas opções, como o número com ponto, o número com parênteses, números romanos minúsculos e com letras também. Do lado aqui a gente tem a opção de alterar a apresentação dos diferentes níveis. Então eu vou adicionar alguns outros níveis. Se a gente der um Enter, a gente prossegue com essa lista, e quando a gente adiciona outros elementos, nós mantemos ele no mesmo nível dessa lista. E caso a gente queira colocar isso como um subnível, né, aumentar um nível, a gente aperta a tecla Tab. A tecla Tab é a tecla de tabulação, que adiciona um espaço fixo no nosso documento. Para quem não consegue localizar, ela é a tecla que está em cima do Caps Lock. O Caps Lock é a tecla que deixa o teclado com entradas todas em maiúsculas, né, lembrando alguns recursos aí do teclado que a gente tem. Então, se eu coloco esses elementos aqui como subitens da nossa lista, eu tenho aqui como modificar a forma de apresentação dessa lista toda. Então eu posso escolher aqui mais de uma forma de apresentação desses marcadores. Então, prosseguindo, do lado nós temos esses dois botões de aumentar e diminuir o recuo, que é o espaço antes da frase começar. Esses recuos, para quem não tem a régua ativada, né, a régua aqui é esse elemento que mostra os espaçamentos onde começam. Caso você queira ativar, você pode vir aqui em exibição e clicar aqui no botão de régua. Você vai ver as réguas. Então aqui quando adicionamos e diminuímos o recuo, a gente vê esse marcador apontando qual que é o recuo. A parte de cima é o início da primeira linha do parágrafo, e a parte de baixo é todo o parágrafo. Eu recomendo que vocês não façam as alterações aqui pela régua, porque quando você altera pela régua, você pode não estar estipulando o valor correto para esse espaçamento. E como a gente vai seguir um padrão da norma aqui de formatação, é bom a gente
não errar nessa questão de espaçamentos colocando o número de forma exata. Eu vou desligar a régua aqui para não atrapalhar a visualização dos outros elementos. Mas como é que a gente pode fazer então para colocar esse espaçamento? A gente pode vir aqui no botão para mostrar a caixa de diálogo e a gente tem as opções de recuo, onde nós podemos diminuir o recuo tanto da esquerda quanto da direita. Aqui na visualização vocês podem ver o efeito dos recuos. Então vejam o recuo à direita, está colocando um espaço à direita da frase, e o recuo à esquerda, um espaço à esquerda também. Vejam. Existe outro elemento aqui do lado, que é de A a Z, é o botão de classificar. Então, se temos uma lista, por exemplo, de nomes, que temos o início em letras diversas do alfabeto. Essas letras elas não estão em ordem alfabética. Então, se a gente precisar delas em ordem alfabética, a gente pode usar esse recurso e fazer na ordem crescente, que vai seguir a ordem alfabética, ou decrescente, que vai seguir a ordem contrária à alfabética. Nós também podemos fazer essa classificação com números. Então, se tivermos números aleatórios, precisarmos ordenar eles. Caso o número seja repetido, não há problema. Quando a gente clica em classificar, a gente também pode escolher crescente e decrescente, e ele vai ordenar isso na ordem que a gente escolher. Esse recurso é bem útil quando a gente tem uma lista de nomes e a gente precisa em ordem alfabética e ela não está. Com isso a gente facilmente consegue ordenar a nossa informação. Desse lado nós temos o botão mostrar tudo. Esse botão mostrar tudo, ele vai mostrar as marcações de elementos invisíveis no nosso texto. Esse símbolo que está no botão é o símbolo de parágrafo. Então, cada vez que a gente aperta o Enter, a gente insere um parágrafo e caso a gente precise verificar a quantidade de parágrafos ou tabulações, a tabulação, quando a gente aperta Tab, é esse símbolo de seta, e o espaço, quando a gente tem a barra de espaço, é um ponto. Então vejam que entre as palavras nós temos um ponto que significa um espaço. Então isso daqui ajuda a gente a se localizar no documento, e caso a gente tenha quebras de texto ou quebras de página. Mais para frente a gente vai estudar um pouco melhor sobre as quebras, mas então se aqui eu tenho uma quebra de página, tudo que vem depois dessa marcação de quebra vai começar na página seguinte. E caso você não saiba bem aonde suas quebras estão, você pode utilizar esse botão para conseguir visualizar a quebra de página. Lembrando, quando a gente apaga aqui, a gente tem a quebra aqui, mas não é visível. E não se preocupem na hora de imprimir o documento. Independente se você tem esse botão ativado ou não, se você colocar para imprimir, ele não vai mostrar no documento todas essas marcações. São marcações invisíveis, então não precisa se preocupar. Aqui embaixo também a gente tem o espaçamento de linha e espaçamento de parágrafo, que aumenta os espaçamentos, mas igual o caso dos recuos, é melhor aqui a gente abra a caixa aqui de parágrafo e coloque. Nós temos, falando de espaçamento antes do parágrafo e espaçamento depois do parágrafo. Eu vou dar um OK para a gente visualizar. Esse espaçamento antes e depois é o espaçamento antes do parágrafo e depois dos parágrafos de cima e de baixo. Então vejam que aqui tem um espaço grande, mas é um espaçamento. Muitas vezes quando a gente quer fazer isso, a gente vem aqui e a gente dá um Enter para também colocar uma distância maior. Mas se a gente acionar aqui o botão mostrar tudo, a gente vê que aqui não é um Enter, é um espaçamento. E aqui é um Enter normal, um parágrafo vazio que a gente adicionou. Do lado, nós temos aqui o botão sombreamento. Esse sombreamento coloca uma cor de fundo no parágrafo todo.
ele funciona de forma um pouco diferente do realce, porque o realce, se a gente, mesmo a gente selecionando todo o parágrafo e colocando um realce, o realce vai ficar só nas linhas, e quando a gente põe um sombreamento ele fica no fundo de toda a parte do parágrafo. Mas se a gente colocar o sombreamento somente em uma linha, a forma com que o realce aparece vai encobrir essa parte do fundo. Você só vai ter uma diferenciação mesmo quando você selecionar o parágrafo todo. Então, só para tirar e deixar tudo limpo, para a gente prosseguir, eu vou colocar sem cores. Quando a gente coloca sem cores, ele apaga essas cores de formatação. Aqui o último botão é o botão de bordas, para a gente inserir bordas aos nossos parágrafos, mas recomendo vocês utilizarem isso daqui só quando vocês querem destacar algum elemento único, mas se vocês quiserem tabelar alguma informação, não utilizem as bordas, utilizem as tabelas aqui na aba inserir e tabela, que a gente também vai ver mais para frente nas próximas aulas. Aqui nós temos as opções entre colocar a borda somente em um dos lados ou retirar de um dos lados, ou colocar em todos os lados ou sem borda nenhuma. Olhando aqui nos recursos da janela de parágrafo, nós temos o alinhamento, o recuo à esquerda e à direita e o especial. Esse especial, deixa eu diminuir esses espaçamentos para ficar visível aqui embaixo. Então agora vocês conseguem visualizar aqui a pré-visualização. Então se a gente coloca um espaçamento especial na primeira linha, essa primeira linha vai ter esse espaçamento único, e quando a gente coloca o deslocamento é o inverso. A gente desloca o texto e mantém a primeira linha no lugar correto. Em espaçamento a gente tem o antes e depois, e a gente tem o espaçamento entre as linhas. Então vejam aqui na tela que o espaçamento entre as linhas é a distância entre uma linha e outra. Então a gente tem o espaçamento duplo, simples, uma linha e meia. Então esses são os principais elementos que a gente vai precisar se preocupar na hora de formatar um documento. As regras da instituição ou as normas da ABNT vão falar qual é a forma de colocar cada um desses elementos. E vocês lembram que a gente tem aqui o botão de limpar formatação. Esse limpar formatação, ele não simplesmente apaga a formatação, ele faz a formatação voltar para o estilo que o texto está classificado. Quando a gente começa a escrever, todo o texto vai ficar aqui na formatação do tipo normal. Isso daqui é a escrita normal do seu documento. E se caso você altere aqui esse estilo, tá? Então aqui é o estilo. Isso daqui é muito importante quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico. Isso daqui facilita muito a nossa vida na formatação. Então a formatação do trabalho depois de pronto fica muito mais fácil, e a gente consegue utilizar alguns outros recursos como o sumário automático e as guias de navegação para a gente ir direto no ponto que a gente quer. Então só explicando como é que isso funciona. Cada estilo tem uma forma de se apresentar, tem uma formatação. Então se eu quero que o padrão do meu documento seja Arial tamanho 12, e eu posso também formatar aqui opções de parágrafo, então eu quero antes 0, vou manter depois 10, e espaçamento de uma linha e meia. Eu der um OK e um OK aqui. Agora o padrão do meu documento para o estilo normal é esse que eu acabei de colocar. Se eu tenho um título, eu vou colocar aqui um subtítulo e um título 2. E esse título e o título 2
eles são uma primeira hierarquia de título, ou seja, eu posso falar que ele é do tipo título 1 e que o subtítulo é do tipo título 2. Então, tendo o título 1 e o título 2, e eu quero que todos os títulos eles sejam formatados de um determinado jeito, eu posso modificar aqui o título 1, quero que ele continue preto, vou aumentar o tamanho e eu quero que ele fique centralizado. Então vejam que eu, sem precisar selecionar os dois, estão aqui pegando a mesma formatação. Se você tem um trabalho muito extenso e você tem diversos títulos, isso daqui facilita, porque você não vai precisar ficar olhando o seu trabalho todo, página por página, para ver aonde que está um título para você colocar na formatação que você precisa. Se você, conforme for desenvolvendo seu trabalho, já estipular que o título é do tipo título 1 e subtítulo é do tipo título 2, fica bem mais fácil para você fazer a sua formatação. Então vamos colocar aqui uma formatação qualquer, falando que é em vermelho, centralizado, né, tamanho 14. Então todos os títulos 2 pegariam essa formatação. Aqui nós temos diversas opções. Nós temos os títulos, subtítulo, ênfase, ênfase sutil, ênfase intensa, citação, referência. E essas opções do Word eles nunca vêm na forma que a gente precisa, seguindo a regra da ABNT, mas vocês podem fazer a alteração, vocês podem editar todas essas opções que vocês têm. Você pode criar novos estilos, né, e você pode aplicar o estilo em algum elemento. Então aqui eu recomendo vocês analisarem os elementos que vocês têm aqui antes de começar a fazer o seu trabalho, especificar a formatação correta já, porque enquanto você vai fazendo seu trabalho, se você for utilizando os estilos, você vai conseguir otimizar o seu tempo na hora da formatação depois. O seu trabalho já vai estar praticamente formatado, você só vai precisar revisar. Comentando agora sobre os atalhos, aqui que a gente tem, por exemplo, o negrito, o atalho é Ctrl N, N de negrito. Então se eu vou pôr negrito aqui, eu posso pressionar a tecla Ctrl e digitar o N e ele fica em negrito, porque é um atalho. Só que esse atalho aqui no Microsoft Word ele está como Ctrl N porque há uma versão traduzida para o português. Se você estiver utilizando uma versão em inglês ou uma versão online, como por exemplo quando você está editando um documento pelo Google Drive, ele não vai seguir o atalho traduzido. O negrito em inglês é bold, então o atalho é Ctrl B de bold, mas aqui como está traduzido é Ctrl N de negrito. Então vocês podem ter uma certa dificuldade quando utilizarem versões diferentes ou o mesmo programa, mas em idiomas diferentes, porque o pacote da Microsoft ele traduz também os atalhos. Nós temos aqui a última seção da página inicial, que a gente tem o botão de localizar. Então a gente utilizando localizar, vamos supor que eu queira localizar uma palavra específica. Eu vou localizar a palavra atual. Nós temos aqui 4 correspondências para a palavra atual nesse nosso texto, então a gente pode, clicando aqui, ir diretamente para o atual que a gente quer, e a gente tem a opção substituir. Na opção de substituir, a gente pode substituir essa palavra por outra coisa. Eu vou colocar números para ficar mais fácil para a gente identificar. Então se eu colocar aqui em substituir, eu vou substituir aquele que está sendo selecionado, e substituir tudo, eu substituo todos os elementos do meu documento. Então vocês veem que
o atual foi substituído por 1, 2, 3, como eu declarei. E embaixo nós temos aqui a opção de seleção, que a gente pode selecionar tudo. E esse selecionar tudo também tem um atalho, que é o Ctrl T. Ctrl T seleciona tudo. O atalho para selecionar tudo no sistema, e normalmente é o Ctrl A. A de All, ALL, que é tudo em inglês. E aqui como a gente traduz, então a gente tem o Ctrl T como T de tudo para selecionar tudo. E nós temos também aqui a opção de selecionar objetos, que é aplicado a objetos que inserimos no nosso texto. E selecionar todo o texto com a formatação semelhante. Então, por exemplo, eu quero selecionar todos aqueles que têm a formatação semelhante, vamos supor, ao título. Então, todos os meus títulos vão ser selecionados, porque eles têm a formatação semelhante, seguindo aqui o título 1. Tá? E esses são os recursos que a gente tem na nossa página inicial. Nessa nossa primeira aula a gente fica por aqui, e nas próximas aulas vamos ver as próximas abas com novas ferramentas. Caso você fique com alguma dúvida ou queira deixar algum comentário, deixe o comentário abaixo, na plataforma que você esteja assistindo. Curta, caso você tenha gostado, e compartilhe com seus colegas para eles também terem esse auxílio, caso eles também estejam passando por problemas para formatar documentos e utilizar o Word. Nas próximas aulas vamos ver as próximas ferramentas e ficamos por aqui, e até o próximo vídeo.